Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Eu sou a Cris Pereira e hoje, na aula 43, nós vamos revisar a sequência didática 05. E os nossos objetos do conhecimento são o classicismo em Portugal, onde nós vamos falar de Camões lírico e épico. Fiquem comigo, eu fiz um recorte de toda essa matéria. Peço a vocês que revejam as aulas anteriores, onde nós tratamos a respeito dessa temática, e também deem uma lida no livro de vocês. Combinado? Vamos lá? Vamos juntos aqui passar os nossos slides. Então, o nosso livro de referência, vocês já conhecem, é esse aqui, né? Do Ilha Cereja. Coloquei as páginas para vocês, os capítulos, onde estão estes assuntos, né? Aquele nosso livro de consulta teórica, né? Da arte literária. E os nossos objetivos. Então, nós vamos revisitar as características do classicismo, vamos recordar as características da poesia lírica de Camões, relembrar a obra Os Lusíadas como uma produção épica da literatura portuguesa e realizaremos alguns exercícios de revisão para a nossa A5. Coloquei aqui algumas imagens para que nós lembremos, né, de Camões, de um dos poemas mais famosos de Camões, né, Amor é fogo que arde sem se ver, e aqui também das grandes navegações. Pessoal, começo a nossa aula aqui lembrando do classicismo, revisando o que é o classicismo. Não posso esquecer que ele é uma estética, ou foi uma estética produzida, né, na Itália, junto com o Renascimento. Vocês se recordam que foi o Renascimento, gente? Foi justamente um movimento artístico, cultural e científico que ocorreu lá no século XVI. O classicismo, como é que ele chegou em Portugal, né? Oriundo na Itália. Na literatura portuguesa, o classicismo corresponde ao período de 1527 e 1580. Chegou a Portugal pelo conhecimento do poeta português Francisco Sá de Miranda, né? Que veio do berço do classicismo, que era a Itália, e trouxe um estilo novo, conhecido como Dolce Stile Nuovo, ou Doce Estilo Novo. E antes de qualquer coisa, de discorrer um pouco mais sobre o Doce Estilo Novo, nós vamos relembrar um pouquinho o soneto, não é? Vamos falar muito a respeito do soneto nessa aula, tá? Então, o soneto é uma forma poética fixa, formada por 2 quartetos, né? Ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, que são estrofes com 3 versos. Quais são as características do classicismo que eu preciso lembrar? Preciso lembrar, gente, quando eu falo de classicismo, da imitação dos autores clássicos gregos e romanos na antiguidade. Preciso lembrar do uso da mitologia, dos deuses, o uso de musas como inspiração, o racionalismo, não é? Onde nós tivemos o predomínio da razão sobre os sentimentos, o universalismo, que é essa abordagem de temas universais, né? Como, por exemplo, os sentimentos humanos, o antropocentrismo, lembram disso? Onde o homem, ele é o centro do universo, a perfeição formal. Então eu terei o rigor em busca da perfeição formal, a formalidade extrema. Vamos ver isso com soneto já já. A busca do equilíbrio entre razão e sentimento. E a influência do pensamento humanista. Conversado já com vocês
pela professora Juliana, né? Bom, o classicismo na literatura, gente. O que eu vou encontrar na literatura como marca do classicismo, né? A questão do antropocentrismo, do naturalismo, do humanismo, o hedonismo, que é essa teoria filosófico-moral que afirma, gente, que o prazer é o bem supremo da vida humana. Além de temáticas ligadas ao universalismo, a arte como a imitação da experiência humana, essa coisa da realidade, né, a mimese, a busca da perfeição, o equilíbrio, a simetria, a harmonia, a proporção e, acima de qualquer coisa, o soneto, com essa forma fixa de 2 quartetos e 2 tercetos. E a medida nova, que nós teremos o quê? Versos com 10 sílabas poéticas, ou seja, versos decassílabos. Como é que eu vou saber disso, professora? No momento em que nós fizermos a contagem de sílabas poéticas por meio da escansão. Francisco Sá de Miranda, gente, foi o precursor do classicismo português. Foi ele aí o responsável pela introdução do verso decassílabo em Portugal. Ele teve aí algumas de suas poesias publicadas no Cancioneiro Geral. Ele foi responsável pela formação dos poetas portugueses. A poética lírica de Luís de Camões. Lembra que eu falei que nós teremos 2 momentos, a poética lírica e a poética épica. Gente, só relembrando, né? A primeira edição da poesia de Camões, gente, ela só veio a público 15 anos depois de sua morte, em 1595, pelas mãos de Fernão Rodrigues Lobo Soropita. Gente, quais eram as características? Por que a obra de Camões se tornou tão famosa, né? É interessante nós lembrarmos, gente, que Camões recebeu grandes influências artísticas, né? Na obra em estilo épico, ou seja, os Lusíadas, ele recebeu aí a referência de Vigílio. Lembra de Vigílio? Que foi um poeta romano, autor de Eneida, né? Aos moldes aí de epopeias gregas como Ilíada e Odisseia. Na escrita de seus sonetos, né, na poética lírica, ele recebeu a influência de Petrarca, né, que foi um poeta que trouxe à tona o soneto italiano. Então, com quem Sá de Miranda estudou lá na Itália. Gente, as 3 temáticas mais relevantes de Camões, né? Ele falava sobre a efemeridade da existência, a transitoriedade das coisas, o sentimentalismo amoroso. Eu gostaria de chamar bastante atenção para essa composição que eu fiz aqui, ó. Aqui eu tenho o amor, é o poema, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. Gente, observem que o amor é um fogo que arde sem se ver, esse é o primeiro verso deste soneto. Olha lá, ó. 4 versos nas 2 primeiras estrofes, cada uma. Depois, ó, 3 versos nas restantes. Então, eu terei 2 estrofes com 4 versos, são chamados quartetos, cada uma, e 2 estrofes com 3 versos. Então, cada estrofe é chamada de terceto. Aqui eu tenho a imagem, gente, de Petrarca, né, que tanto influenciou Camões, né, trazendo o doce estilo novo, né, que surgiu na Itália. O soneto, que é essa forma fixa. Terei aqui Dinameme, o amor de Napoleão. Lembra que eu contei essa história para vocês? Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dela. E teremos a questão do neoplatonismo. Tudo bem? Então, vamos procurar nos lembrar dessas imagens, não é?
quando falarmos de Camões lírico. A obra lírica de Camões, gente, então ela é constituída por poemas feitos em medida velha e medida nova, que fique muito claro. O que é medida velha, né? É justamente aquela poesia composta tanto por redondilhas menores quanto redondilhas maiores. As redondilhas menores são os versos compostos por 5 sílabas poéticas e as maiores por 7 sílabas poéticas, né? E a medida nova são as formas poéticas ligadas à tradição clássica. Vou lembrar de Petrarca. Principalmente o quê? Os sonetos. Então, novamente a gente falando de soneto. Então, é uma composição poética de 14 versos distribuídas em 2 quartetos e 2 tercetos. Tudo bem? Vejamos. Tenho aqui, ó, os Lusíadas, cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Gente, os sonetos de Camões, mais um pouquinho aqui de algumas informações. Então, esse doce estilo nuevo, doce estilo novo, ele está ligado aos aspectos estruturais. Tudo bem? Então, nós teremos aí medida velha versus medida nova. Então, não posso esquecer que esse novo modelo, ele estava baseado na forma fixa do soneto, nos versos decassílabo e na oitava rima. A escolha do soneto italiano, poesia lírica composta por 14 versos, olha lá, consagrado pelo doce estilo e depois por Camões. O estilo regular ao longo de todos os versos de Camões, né, é frequente em toda a obra dele e em todo o classicismo. Então, essa forma fixa do soneto, tudo bem, será frequente durante todo o classicismo. Bom, os aspectos temáticos. Gente, Camões, ele teve uma quantidade enorme, explorou uma quantidade enorme de temas, inclusive bíblicos, mas 2 se ressaltaram, tá? Principalmente o neoplatonismo amoroso e o desconcerto do mundo. De uma maneira bem simples, eu tentei colocar para vocês o que é esse neoplatonismo, né? Essa ideia de um amor ideal que não se realiza dentro das circunstâncias da matéria, dentro das instâncias da carne, mas apenas em uma situação ideal, superior, no chamado mundo das ideias, né? É a retomada aí do idealismo amoroso. E esse desconcerto do mundo, é esse sentimento, esse sentido de falta de harmonia, algo fragmentado, alguma coisa que não deu certo, que não vai ao encontro das expectativas aí do eu lírico. Pessoal, aqui nós elencamos cerca de 10 poesias líricas. Se vocês puderem dar uma olhada posteriormente em todas elas, nossa, será maravilhoso, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de 2, que é o amor é fogo que arde sem se ver, e alma minha gentil, que te partiste. Tudo bem? Olha lá, este poema, né, faz parte aí da lírica clássica, eles têm a medida nova, lembra? Versos decassílabos, sonetos. Neste poema, gente, Camões procurou conceituar a natureza contraditória do amor, não é um tema novo. Já na antiguidade, o amor era visto como uma espécie de cegueira, uma doença da razão, uma enfermidade, né? Às vezes até devastadoras aí as suas consequências. Nas cantigas de amor medievais, os trovadores exprimiam seu sofrimento, a coita, provocada aí pela desorientação das reações do artista diante da sua senhora, de sua dona. Vocês viram isso agora há pouco com a professora Juliana, né? No trovadorismo. E Petrarca e os poetas do doce estilo nuevo privilegiaram, gente, na Renascença italiana, o tema do desencontro amoroso, das contradições entre o amar e o querer,
né? E do sofrimento aí dos amantes e apaixonados. Gente, Dinameme, olha lá. Dinameme, um nome mitológico que ele atribui a uma suposta amante morta em um naufrágio na China, né? Ele e Camões. Para ela, Camões compôs seus mais belos poemas de amor. Olha só alguns versos aqui. Cara minha inimiga, em cuja mão, quando de minhas mágoas a comprida, e minha Dinameme, assim deixaste, entre muitos outros, né? Então aqui, gente, é o verso, alguns versos do poema Alma minha gentil, que te partiste. Vocês lembram que na aula que eu falei sobre Camões lírico, eu contei a história de Dinameme, que Camões teve que escolher. Ou ele salvava Dinameme, ou ele salvava o livro Os Lusíadas. E ele optou por salvar Os Lusíadas, livro que chegou até as nossas mãos nos dias de hoje. Então, gente, Camões não foi apenas o poeta do amor. Então, ele falou da dor de existir, né? Por exemplo, neste soneto, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, correm turvas as águas desse rio. Nós vamos ver daqui um pouquinho na íntegra esse poema. Muda-se os tempos, muda-se as vontades. Gente, Camões épico. Olha só, Os Lusíadas. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Antes de nós falarmos de Lusíada, da obra Os Lusíadas propriamente dita, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre o texto épico, né? Nós já estudamos isso, então esse gênero épico, só relembrando, ele surgiu aí na Antiguidade, por volta do século VII antes de Cristo, gente. Sendo os grandes representantes Homero, que era um poeta grego considerado o fundador da poesia épica, com as suas obras Ilíada e Odisseia. E Virgílio, né, que era um poeta romano, com a sua obra Eneida. Na Idade Média, gente, o grande representante do gênero foi o poeta italiano Dante Alighieri, com sua obra Divina Comédia, e na Idade Moderna, o poeta português Luís de Camões, ou Luís Vaz de Camões, que destacou-se com a obra Os Lusíadas. Gente, qual é a importância e o significado dessa obra tão grandiosa, né? Lembrando que é um poema épico que foi escrito em 10 cantos, foi publicado em 1572, foi dedicado ao rei Dom Sebastião, e esse poema trata da viagem de Vasco da Gama às Índias, que ocorreu aí no período de 1497 a 1498, um ano, né? Nessa obra, nós iremos encontrar aspectos ligados aos ideais renascentistas, né, do Renascimento. Vamos falar de expansão do império, junto com a ideologia medieval, feudal, conservadora. Encontraremos aspectos ligados à mitologia pagã, né, com interferência de várias entidades aí mitológicas. O tom épico, gente, focalizado aí nos feitos dos navegadores, né, dos guerreiros, heróis, com o tom lírico, com a expressão aí comovida do amor trágico de Inês de Castro e de suas súplicas, ou do temível Adamastor, né? A questão da objetividade, que descreve aí a natureza em conhecimentos geográficos, literários, históricos, com subjetividade, gente. O ufanismo, que é esse orgulho nacionalista de um povo, né? Que se orgulha de ter vencido aí os heróis da antiguidade, os lusos. E o espírito clássico, na apropriação aí de ideias dos modelos, ou a modelo aí de Virgílio e Homero. Gente, qual é a estrutura, né, de Os Lusíadas? Então, os poemas são divididos em 10 cantos. Cada um deles, gente, possui aproximadamente 110 estrofes. O canto mais curto
é o terceiro, né? Na qual ele tem 87 estrofes. E o mais longo é o 10º, com 156 estrofes. Gente, as estrofes, né? Nós precisamos comentar sobre ela. O poema, ele é constituído, gente, imagine só, de 1.102 estrofes, de 8 versos cada uma, o que resulta em um total de 8.816 versos. Essas estrofes são chamadas de oitava rima, né, em que cada uma delas contém regularmente 8 versos denominados oitavas, onde as rimas obedecem ao esquema, ó, A, B, A, B, A, B, C, C, né? Ou seja, essa forma fixa. O ideal seria que nós pudéssemos ler cada uma dessas partes, mas tendo em vista, né, o nosso tempo, nós vamos nos ater de forma muito resumida sobre o que trata cada uma dessas partes. Então, na primeira parte, gente, é a proposição. Aqui nós teremos a introdução da obra com a apresentação do tema e dos personagens, logo aí no canto 1. A invocação, nessa parte o poeta ele invoca as ninfas do Tejo, né? No canto 1, como inspiração. Vocês lembram que são as ninfas, gente? São justamente aquelas divindades, né, que habitavam aí os rios, as fontes, né? Aquelas mulheres jovens, esbeltas, bonitas. E o Tejo, né, que é justamente esse rio aí que vai banhar a Espanha e Portugal. A dedicatória, gente, é a parte em que o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião. Muito bem. A narração. O autor, gente, ele vai narrar essa viagem de Vasco da Gama e dos feitos realizados pelos personagens. Isso vai aí dos cantos 2 até o canto 9. E o epílogo, que é a conclusão da obra, aí no canto 10. De uma maneira muito breve, nós podemos então dizer que a epopeia ela foi escrita em 10 cantos. O tema são as navegações ultramarinas aí do século XVI, as grandes conquistas do povo português e a viagem de Vasco da Gama às Índias. A mitologia greco-romana e o cristianismo são temas recorrentes na obra. No início, ele narra sobre a frota de Vasco da Gama, que vai em direção ao Cabo da Boa Esperança. A epopeia termina com o encontro dos viajantes e as musas, né, na Ilha dos Amores. E os principais episódios da obra são maravilhosos, gente. Inês de Castro, né? Nós temos aqui uma imagem. O Velho do Restelo, né? Também. O Gigante Adamastor e a Ilha dos Amores. Gente, confira a obra na íntegra. Faça o download lá do PDF, né? Vocês vão adorar a obra. Bom, só um trechinho. Vamos ler aqui. Aqui nós temos a capa do primeiro livro, né? Os Lusíadas. Olha só, gente, só um trechinho da proposição. Então, nessa parte é narrada a saga marítima portuguesa, os feitos relacionados aí às expedições oceânicas realizadas pelos lusos. Quem são os lusos, para a gente lembrar? Os cidadãos portugueses, né? Até faltou um Szinho aqui, a partir do século XV. Olha só esse pedacinho, ó. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. Passaram ainda além da Trapobana. Gente, Trapobana, eu coloquei aqui para vocês, é a ilha de Sri Lanka hoje, né? Que fica lá no Oceano Índico, tá? Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E
apresentar para vocês só esse pedacinho aqui, a dedicatória a Dom Sebastião, né? Gente, vós, poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce, né, o deixa derradeiro. Vós que esperamos jugo e vitupério, do torpe ismaelita cavalheiro, do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do santo rio. Olha só, pessoal, vamos aqui dar uma olhadinha nos nossos exercícios? Opa! Olha lá. Gente, preparei para vocês então 6 exercícios, tá? E gostaria que vocês prestassem bem atenção e caso tivessem algumas dúvidas, perguntassem lá no chat. Vocês vão observar que, dada a oportunidade, o pouco tempo, nós vamos inclusive trabalhar em cima dos gabaritos. Tudo bem? Olha só, número 1 tem assim: assinale a alternativa correta sobre Camões. Ó, além de usar metros mais populares, utilizou-se da medida nova, especialmente nas redondilhas, que recriam poeticamente um quadro harmônico da vida e do mundo? Não, gente, porque não especialmente das redondilhas. Aqui ele já vai falar da medida nova, né? Vai utilizar a medida nova. O tema do desconcerto do mundo é um dos aspectos característicos de sua poesia, presente, por exemplo, nos sonetos de inspiração petrarquiana. Sim, introduziu o estilo cultista em Portugal em 1580, explorando antíteses e paradoxos nos poemas de temática religiosa. Gente, vocês ainda não conhecem esse estilo cultista, né? Então, o cultismo, o conceptismo foram estilos literários lá do Barroco, que é um movimento da literatura brasileira, que iniciou nos anos de 1600, que será um dos próximos movimentos que nós veremos. Autor mais representativo da poesia medieval portuguesa, produziu, além de sonetos satíricos, a obra épica Os Lusíadas. Camões não trabalhou com sonetos satíricos, gente. Influenciado pelo humanismo português, aderiu ao cânone clássico de composição poética, afastando-se, porém, das inovações métricas e dos modelos greco-romanos. Não, ele não se afastou, muito pelo contrário, né? Pessoal, não posso esquecer. O tema do desconcerto do mundo é um dos aspectos característicos da escola de Camões, presente nos sonetos e de inspiração petrarquiana. Luís de Camões é considerado o maior escritor do período do classicismo e da literatura de língua portuguesa. Ele escreveu epopeias, poesias e obras de dramaturgia, em que explorou temas históricos, amorosos, existenciais e dramáticos, tá? Nada de satírico. Inspirado muitas vezes por trovas populares e cantigas medievais, Camões utilizou o estilo petrarquiano, estilo novo, do escritor humanista italiano, para compor grande parte de sua obra. A Petrarca foi atribuída a disseminação do soneto, poema de forma fixa, composto de 14 versos, com foco nos temas amorosos. O estilo de perfeição de Petrarca esteve voltado para uma linguagem simples, tá, gente? Com algumas inovações métricas, como o uso de versos em decassílabos, verso composto de 11 sílabas poéticas. Então, em alguns momentos, o Petrarca, ele trabalhou com endecassílabo, mas Camões só trabalhou com versos decassílabos, tá, gente? Olha lá. 2. Leia o poema para responder a questão 2. Gente, soneto 45. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, olha só, o primeiro verso é justamente o título dos poemas de Camões. Ó, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança.
tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferente em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houver, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de espanto, que não se muda, já como soía. Quer dizer, soía, gente, é costumava. Vocês estão observando aqui, gente, eu fiz questão de colocar a questão das rimas, ó, interpoladas aqui e as rimas emparelhadas. E aqui elas vão ser rimas o quê? Entrecruzadas. Olha lá. Na letra a estabilidade do ser humano nunca satisfeito com as condições de sua existência e a inevitabilidade da morte. Certinho. A mutabilidade como um processo absoluto que regula todas as coisas existentes, afetando o homem e o mundo. Não. A capacidade do ser humano guardar na memória apenas as lembranças do tempo felizes de sua existência, particularmente os da juventude. Nós lembramos de todos os períodos, né, gente? Pelo menos tentamos. Seria tão bom se só lembrássemos dos tempos bons, né? As surpresas que a vida oferece a quem não está suficientemente preparado para o enfrentamento. A vida oferece surpresas sempre, você estando ou não preparado. O curso da existência humana, atingido por constantes processos de transformação, diferentes a cada momento. A identidade entre os projetos individuais de felicidade e a realidade que é possível ser vivida? Não. O tempo como fator de mudanças inevitáveis no curso da existência humana, tal como ocorre nas transformações cíclicas da natureza? Não. Gente, olha só. Aqui nós temos mais alguns. Eu vou chamar a atenção aqui. Ó, nos versos 5 e 6, enfatiza-se a diferença entre a realidade e o desejo, esse último representado pelo vocábulo esperança. Eu até marquei lá no poema, não, nós não encontramos isso. A forma converte indica uma ação verbal atribuída à neve, no verso 10. Vamos voltar lá um pouquinho. Olha só, aqui, ó. No verso 10, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Que já coberto foi de neve fria. Quem é que já foi coberto? Ó, o tempo cobre o chão de verde manto, não é? Que já coberto foi de neve fria. Ele já foi coberto de neve fria, né? E agora tem o verde manto. Olha só. Aí, gente, é interessante que nós lembremos aqui, ó, nos dois quartetos há o mesmo esquema de rimas. Nos dois quartetos, sim, olha lá. O esquema rímico apresenta a seguinte distribuição, ó, A, B, B, A. Olha só, aqui, ó. E C, D, D, C, D. Então, o que acontece aqui? Como se percebe, nos dois quartetos as rimas são intercaladas, ou interpoladas ou opostas, na medida em que são os extremos do quarteto, enquanto as rimas B são emparelhadas, uma ao lado da outra. Então, olha só, igualzinho, gente, ó. Tudo bem? E as rimas C e D são cruzadas, entrecruzadas ou alternadas, na medida em que se revezam nas estrofes. Vamos aqui? Eu vou adiantar um pouquinho. 3. Sobre o narrador ou narradores de Os Lusíadas, é correto afirmar que... Gente, eu quero chamar bastante atenção dessa questão, tá? Lá da PUC do Paraná. Existem, gente, dois narradores no poema. O narrador que é o eu épico, né? Que Camões fala através dele. E o outro, gente, que é Vasco da Gama, que é quem dá
conta de toda a história de Portugal, né? Então, um outro aspecto é que a épica é um gênero literário no qual o autor apresenta de forma objetiva fatos lendários ou fictícios acontecidos num tempo e espaço determinados. O autor usa como forma de expressão a narração, mas a descrição e o diálogo também são usados, dando uma maior ênfase ao objetivo pretendido. Pessoal, então quando ele pergunta aqui, ó, sobre o narrador, narradores de Lusíadas, é correto afirmar que existe um narrador épico no poema, o próprio Camões. Então, sim, mas ele está perguntando sobre o narrador ou narradores, tá? Conforme a gente já colocou aqui, nós temos, na realidade, dois, né? Existem dois narradores no poema. O eu é épico, que Camões fala através dele, e o outro que é o Vasco da Gama, que é quem dá conta de toda a história. O narrador de Lusíadas é Luís Vaz de Camões. O narrador de Lusíadas é o velho do Restelo. O narrador de Os Lusíadas é o próprio povo português. Então, muito cuidado com essa questão, tá, gente? Na questão 4, sobre o classicismo, é correto afirmar: é um movimento que surge no século V na Europa. Século V não, lembra disso? No classicismo, nós temos a presença de poemas com versos livres e brancos. Não, olha os sonetos. Memorial de Aires é um exemplo de romance classicista? Não, gente, Memorial de Aires é mais para cá um pouquinho, né? Vocês conhecerão posteriormente. Possui uma linguagem informal com o uso de regionalismos? Não comentamos essa característica, e muito pelo contrário, tem uma linguagem formal. É um movimento que faz referência aos modelos clássicos greco-romanos. Perfeito. Então eu não posso esquecer que o classicismo, não é, gente? Ele foi um movimento artístico que começou no século XV na Europa e tinha como característica principal a imitação dos modelos clássicos greco-romanos, com seus ideais de beleza. Dessa forma, os artistas desse período buscavam a perfeição, o equilíbrio e a pureza das formas. A linguagem do classicismo é subjetiva e informal? Não, a gente sempre frisou a questão da linguagem objetiva e formal. Tudo bem? Então, inspirado nos modelos clássicos, o classicismo foi uma manifestação literária que buscava o rigor estético e, portanto, sua linguagem era culta, formal, objetiva, equilibrada e racional. Tá, pessoal? Entre os principais representantes do classicismo português, ó, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca e Almeida Garrard, Antero de Quental e Almada Negreiros, Francisco de Sá Miranda e Luís Vaz de Camões, Essa de Queiroz e Miguel Torga. Gente, estes são poetas portugueses, mas não da época do classicismo, tá? Então, o classicismo português teve como principais representantes Francisco Sá de Miranda e Luís Vaz de Camões. Então, a chegada do poeta Francisco Sá, lembra? Foi considerado o marco inicial do classicismo no país. Inspirado no humanismo italiano, ele trouxe da Itália a nova forma de poesia, o doce estilo nuevo. No entanto, Camões foi considerado um dos maiores poetas portugueses da época, com a publicação de sua grande obra, Os Lusíadas. Pessoal, já terminando, então deixo aqui para vocês alguns temas predominantes daqui da lírica camoniana, né?
tema da mudança, tema do desconcerto, reflexão sobre a vida pessoal, experiência amorosa e reflexão sobre o amor, a representação da natureza, a representação da amada. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né, gente? Assim já dizia Fernando Pessoa, que é um poeta modernista português. Se um dia tiverem oportunidade de ler suas obras, faça isso. Gente, bons estudos para vocês, uma ótima A5, tá? E bom recesso, tá bom? Até a próxima, pessoal!